dia! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje? Aula de português do dia 13/4. Bem, hoje nós vamos fazer a correção daquelas duas questões que eu passei na aula anterior, que foi sobre o descritor D1, não foi? Isso, descritor D1 não, foi sobre o descritor D3. Vamos fazer a correção daquelas duas questões que foi do descritor D3 hoje, tá certo? E vamos iniciar o estudo do descritor D6, distinguir fato de opinião. Antes de eu iniciar a falar sobre o descritor D6, vamos retomar um pouquinho sobre o descritor D3. O que é o descritor D3? Inferir o sentido de palavra e expressão. Falamos anteriormente sobre o que é informação explícita, quando falamos do descritor D1, e falamos sobre o que é informação implícita, quando falamos sobre o descritor D3. O que é explícito? Algo que está escrito no texto, mesmo com outras palavras, mas está escrito lá, certo? E o que é informação implícita? Não está escrito no texto. Eu vou compreender a partir do contexto do texto. Às vezes eu vou pegar uma palavra, uma expressão que tem outro significado e a partir do contexto do texto eu vou compreender, certo? Isso é o descritor D3, que é a atividade que irei corrigir agora, tá bom? E depois nós vamos dar início ao descritor D6, que é distinguir fato de opinião. Vamos comigo começar nossa aula de português? Então, na aula passada, falamos sobre o descritor D3. Inferir sentido de palavra e expressão, que foi a atividade 2 da apostila. E aí eu passei duas questõezinhas para vocês e nós vamos corrigir agora. Leia o texto a seguir. Pesquisa mapeia o comportamento do jovem na internet. 7% dos adolescentes costumam abrir a webcam para pessoas que não conhecem, de acordo com o estudo Este Jovem Brasileiro. Como os jovens brasileiros se comportam na internet? Este foi o tema da 6ª edição do projeto Este Jovem Brasileiro, desenvolvido pelo Portal Educacional para entender o comportamento dos jovens e refletir, junto com eles, sobre assuntos cruciais para sua vida. Neste ano, mais de 10,5 mil alunos de 3 a 17 anos, de 75 escolas de rede particular de ensino de todo o país participaram da pesquisa. Eles responderam anonimamente a um questionário online sobre os seus hábitos de uso da internet, relações virtuais, exposição, violência e situações hipotéticas que podem ocorrer com quem usa a rede. Os dados sobre o uso da internet pelo jovem revelam uma série de comportamentos que merecem ser melhor entendidos e discutidos. Como um espaço novo de relacionamento, ela exige uma série de cuidados e limites que não estão muito claros, nem para os próprios jovens, nem para os pais e professores, comenta Jário Bauer, médico psiquiatra e coordenador da pesquisa. Segundo ele, não é o caso de impor limites e regras e controlar a vida dos jovens na internet, mas sim mostrar os riscos que existem. Então, vamos aqui. O que é o descritor D3? É inferir o sentido de palavra e expressão. Vai ser uma palavra que ela vai ser empregada e eu quero saber o significado dessa palavra, o sentido dessa palavra dentro do contexto do texto. Às vezes a palavra e a expressão pode ser empregada no sentido denotativo ou conotativo. Vamos ver aqui. Para entender o comportamento dos jovens e refletir, junto com eles, sobre assuntos cruciais para a sua vida. A palavra destacada no texto acima pode ser substituída sem prejudicar o sentido por, primeiro, se você não sabe o que significa crucial, você tem que ver o contexto da palavra.
o contexto da palavra dentro do texto. Porque, primeiro, ela pode ser empregada no sentido denotativo, o sentido real dela, como ela pode ser empregada no sentido conotativo, o sentido figurado, imaginário, como a gente já estudou. Então, se você não sabe o significado de cruciais, você tem que ir dentro do texto e ver o significado. Se eu estou falando de uma situação, pesquisa, mapeia o comportamento do jovem na internet. Se eu estou falando sobre uma pesquisa, é para mapear o comportamento dos jovens. Então, cruciais vai ter um sentido de quê? É isso que eu quero que vocês me digam. Para isso, vocês têm que ver dentro do contexto. Tá aqui, ó. Vamos ler o parágrafo onde tem a palavra cruciais? Como os jovens brasileiros se comportam na internet. Este foi o tema da 6ª edição do projeto Este Jovem Brasileiro, desenvolvido pelo Portal Educacional para entender o comportamento de jovens e refletir, junto com eles, sobre assuntos cruciais para a sua vida. Sobre assuntos cruciais para a sua vida. São assuntos que não têm importância ou são assuntos que têm importância para a vida do jovem? Veja aí, ó, para refletir sobre assuntos cruciais para a sua vida. Se eu vou refletir, eu vou refletir algo que não tem importância ou algo que tem importância? Eu vou refletir algo que tem importância na minha vida. Então, cruciais eu posso dizer que é uma coisa importante. Sim, posso dizer. Então, qual a palavra que eu posso substituir cruciais aqui? Então, vamos aqui. A. Decisivos, desfavoráveis, inadequados, insignificantes. Vamos lá. Insignificantes, então vou refletir algo. Se cruciais eu posso dizer que é uma coisa importante, eu posso substituir por significante, porque não posso, porque insignificante é algo que não tem importância. Então eu já elimino essa aqui. Então vamos para C. Inadequado, também não posso substituir por inadequado, porque inadequado é uma coisa que está errada. Então, se é uma coisa que tem importância, eu não posso substituir por uma coisa que está errada. Desfavorável, eu posso substituir por desfavorável? Não, não posso substituir por desfavorável, porque se é uma coisa, se cruciais é uma coisa que tem importância, eu vou substituir por uma coisa que desfavorável, uma coisa não, é uma coisa que não é legal? Não, não posso. Então, eu vou substituir por decisivos. Se você colocou decisivo, você acertou, tá certo? A resposta da 2, decisivo. A. Agora vamos para Cadernos de João. Na última laje de cimento armado, os trabalhadores cantavam a nostalgia da terra ressecada. De um lado era a cidade grande, de outro, o mar sem jangadas. Um mensageiro subiu e gritou. Verdejou o pessoal. Num átimo, os trabalhadores largaram-se das redes, desceram em debandada, acertaram as contas e partiram. Parada a obra, ao dia seguinte, o vigia solitário recolocou a tabuleta. Precisa-se de operários. Enquanto o construtor, de braços cruzados, amaldiçoava a chuva que deveria estar a cair no Nordeste. Então, de acordo com o texto, verdejou. Verdejou. O que significa verdejou? Se eu for pegar pela palavra verdejou, vem de que palavra? Verde. Então, verdejou significa ficar verde. Mas vamos ver no contexto. Primeiro vamos ver os itens. A água verde do mar. B, os verdes campos do Nordeste. C, a chuva caindo no Nordeste. D, as velas das jangadas no mar. Vamos lá. Então, o que significa verdejar? Verdejar, se vem de verde, é porque ficou verde. O que ficou verde? O que será que ficou verde?
A água verde do mar? Foi a água verde do mar? Os verdes campos do Nordeste? A chuva caindo no Nordeste? Ou as velas das jangadas no mar? Vamos lá. Os verdes campos do Nordeste eu já posso eliminar, porque o Nordeste não é um campo verde. Não fica verde o ano todo, então já elimina B. A água verde do mar. Não está citando aqui a água verde do mar. Não é isso. Então, já elimino a A e a B. A chuva caindo no Nordeste. Então, vamos ver aqui. O mensageiro subiu e gritou: verdejou, pessoal! Num átomo, os trabalhadores largaram-se das redes, desceram em debandada, acertaram as contas e partiram. Partiram para onde? Parada a obra. Ao dia seguinte, o vigia solitário recolocou a tabuleta. Precisa-se de operários, enquanto o construtor, de braços cruzados, amaldiçoava a chuva que devia estar caindo no Nordeste. Já está dizendo a resposta, gente. Então, o que significa verdejou? A chuva caindo no Nordeste. As velas das jangadas? Não tem nada a ver. Então, a certa é a chuva caindo no Nordeste. Por que verdejou? Porque quando a chuva cai, aí sim o Nordeste fica verde, fica alegre. O nordestino fica alegre porque vai ter colheita, vai ter plantação. Não quer dizer, a B está errada porque o Nordeste não é verde sempre. Só é verde quando a chuva cai. Não é? Então, a certa é a C. Isso é uma interpretação a partir do contexto da palavra. Inferir o sentido de palavra e expressão. Vamos ver se a gente acertou? Então, a 2 era a A e a 3 era a C. Acertamos. Muito bem. Agora, vamos começar a atividade 3, que é o descritor D6. O que é o descritor D6? Distinguir, descritor D6, vamos lá, D6. Distinguir fato de opinião relativa ao fato. Então, vamos lá, distinguir fato de opinião relativa ao fato. O que é o fato? É algo que não se pode mudar, certo? É algo que aconteceu, que não se muda, certo? Nós estamos parados. Está acontecendo a pandemia. Por que a escola está parada? Por conta da pandemia, isso é um fato. A escola parou por causa do coronavírus. Então, qual é o fato? A escola está parada por causa do coronavírus. Isso aí é um fato. O que é uma opinião? Não estou gostando desse isolamento. Isso aí é uma opinião, é subjetivo, é minha, certo? Você pode estar gostando, eu posso não estar gostando. Isso é uma opinião. Muda, fato. Estamos parados por causa do coronavírus, fato. Opinião muda, é subjetivo. Sempre vai ter verbos e palavras empregadas em primeira pessoa, como eu penso, eu acho, acredito. Não precisa ter o pronome eu, mas pode dizer assim, penso, acredito, certo? Palavrinhas que relembrem ao quê? O pronome eu, a primeira pessoa. Por quê? Porque refere-se a minha opinião. E por que é subjetivo? Porque eu posso pensar de um jeito e você pode pensar de outro. Vocês podem estar amando estar em casa sem estar assistindo aula na escola. Você pode estar amando. Eu já posso não gostar. Queria estar na escola, dando minha aula lá. Então, isso aí é opinião. Já é o fato. Fato, nós não podemos voltar até a pandemia passar. Fato. Nós não voltaremos à escola até a pandemia passar. Fato. Opinião. Não vejo a hora que volte. Que passe esse caos. Opinião.
Não vejo a hora. Então, isso é opinião. Isso é a diferença. É isso que nós iremos estudar. Essa diferenciação do que é fato, do que é opinião. Então, primeira característica para saber. Fato, algo que não muda, certo? E opinião é subjetivo, pode mudar de pessoa para pessoa e sempre vai ter verbos em primeira pessoa, certo? Vamos lá. Caro aluno, ao ler textos, você certamente se depara com fatos e com opiniões relacionadas a estes fatos. Fato é algo que acontece independente de sua vontade. E a opinião é o produto de sua visão sobre esse fato. Então, fato, estamos parados por causa da pandemia. Qual a sua opinião sobre essa paralisação? Não estou gostando da paralisação. Aí é a opinião. Então, qual é o fato? Estamos parados por causa da pandemia. Qual a opinião? Não estou gostando. Isso aí é a diferença entre os dois. O fato é aquilo que realmente aconteceu, que existe e pode ser provado, enquanto que a opinião é o que alguém pensa que ocorreu, uma interpretação dos fatos. É o ponto de vista que uma pessoa tem a respeito de algo, que tanto pode ser verdadeiro ou não. Você pode concordar ou não com o que eu penso. A diferença entre um fato e uma opinião pode estar bem demarcada no texto ou pode exigir a interação de informações de diversas partes do texto. Para que se tome mais claro, observe a questão a seguir. Então, vamos agora para uma questão exemplo, que aí a gente conversa mais um pouquinho sobre a diferença do que é fato e opinião para vocês poderem interpretar. Vamos lá. Os livros e suas vozes. Sempre gostei muito de livros. E além dos livros escolares, li os de histórias infantis e os de adultos, mas estes não me pareciam tão interessantes, a não ser talvez Os Três Mosquiteiros, numa edição monumental, muito ilustrada, que fora do meu avô. Aquilo era uma história que não acabava nunca. E acho que esse era o seu principal encanto para mim. Descobri o dicionário, uma das invenções mais simples e formidáveis. E também achei que era um livro maravilhoso, por muitas razões. Quando eu ainda não sabia ler, brincava com os livros e imaginava-os cheios de vozes, cantando o mundo, contando o mundo. Agora, nesse texto, teve diversos fatos e opiniões. Eu quero que o trecho que contém a opinião da autora, uma opinião, algo que é dela, certo? Que ela pensa. Li os livros de histórias infantis e de adultos. Isso é opinião? Li os livros. Eu ler um livro é uma opinião? Eu ler um livro é uma opinião? Não, é um fato. Então, essa aqui eu já descarto. Se você não marcou, se você percebeu que essa aqui é um fato, você acertou. Agora vamos para outra. Aquilo era uma história que não acabava mais. Fato ou opinião? Aquilo era uma história que não acabava mais. O que é que você acha? Aquilo era uma história que não acabava mais. Fato ou opinião? O que é que vocês acham? Opinião é algo que muda. Eu posso achar e você pode não achar. Aquilo era uma história que não acabava mais. O que vocês acham? Que aí é um fato ou uma opinião dela? Vamos para a próxima. Descobri o dicionário, uma das invenções mais simples. Aqui é um fato. O dicionário, apesar que ela descobriu, que não foi ela que descobriu, foi inventado, é um fato, que é uma invenção simples, que ajuda muitas pessoas. Fato. Agora assim, descobri o dicionário e gostei bastante. Aí seria já uma opinião, mas aqui não tem isso.
Daqui. Quando ainda não sabia ler, brincava com os livros. Fato também. Ela brincava com os livros, isso aí é um fato. E aqui? Aquilo era uma história que não acabava mais. Isso aí é uma opinião, gente. Porque a partir do momento eu achava que não acabava mais, que nunca ia acabar de ler aquele livro, mas podia outra pessoa pegar e dizer, livro besta, terminei no instante. Então aqui era uma opinião. Isso para ela, o livro, aquilo era uma história que não acabava mais, era uma coisa boa para ela, ela gostava daquele livro. Então aqui era uma expressão que ela disse que ela estava gostando de ler aquele livro e que aquela história não acabava mais para ela. Então aqui é uma opinião, por quê? Porque pode mudar de pessoa para pessoa. No caso dela, ela gostava daquele livro porque para ela era uma história que ela queria ler mais e mais e mais. Era a opinião dela. Isso é a diferença. Fato é algo que não muda, é um fato, aconteceu. Opinião muda. Eu posso achar que aquilo era um livro que não acabava mais, mas daqui a pouco eu posso não achar. Então pode mudar, tá certo? Vamos ver se eu acertei. Olha, acertamos. É a B mesmo. Vamos ver como chegamos a essa conclusão? Inicie essa atividade lendo o texto, atentamente. Em seguida, leia o comando da questão e os itens. Observe que as alternativas A, C e D estão incorretas, porque são fatos situados que foram realmente vivenciados pela autora. A alternativa B está correta, porque expressa a opinião da autora sobre o livro, Os Três Mosquiteiros. Segundo ela, era uma história que não acabava nunca. Opinião, certo, gente? Agora, nós vamos para o quê? Vou tirar o print, vou mandar para vocês e vocês vão responder duas questõezinhas. A 2, certo? E a 3. Coloque no caderno o quê? Coloca lá no caderno. Atividade 3. Gabarito de escritor 6. E bota 2 e 3 e bote o gabarito, porque amanhã eu corrijo, tá certo? Então, nossa aula terminou. E boa atividade. Tchau, tchau!